Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Gleam. Para você que não me conhece, meu nome é André Lisboa e eu atuo desde 2015 como UI Designer e desde 2018 atuo como professor dessa área, tendo diversos alunos que concluíram meus cursos e diversos cursos também passando os ensinamentos sobre esse mundo. Nesse vídeo daqui, a gente vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional, desde ser estagiário até, passando por júnior, pleno e até o momento que eu me encontro, onde sendo designer sênior em uma empresa voltada para tecnologia, né? Como eu falei, eu atuo como product designer, que trabalha muito com X, com UI, enfim. E esse vídeo aqui vai ser bem legal, onde eu vou passar um pouquinho sobre a minha trajetória e vamos lá então? Bom, primeiro eu vou começar falando um pouco sobre a faculdade que eu me formei, né? Então eu fiz faculdade de comunicação visual e me formei nessa área. Nunca atuei, né, durante a faculdade, aprendi muito sobre os conceitos especificamente de UX, de UI. Eu aprendi mais conceitos do design em geral, do design gráfico, da comunicação visual, como ser eficiente, como comunicar de forma eficiente utilizando hierarquias visuais, elementos visuais. Então eu foquei muito essa minha formação e ao longo da minha faculdade eu tive alguns estágios, 3 na verdade, onde eu fui contratado, estagiário, né, principalmente, fui contratado muito para desenvolver peças gráficas, seja para ambientes impressos, para PowerPoint, para redes sociais. Eu atuei numa assessoria de comunicação no meu segundo estágio, onde a gente trabalhava criando peças gráficas para as redes sociais dos nossos clientes. Então foi minha primeira experiência mesmo atuando um pouco no mercado, numa empresa e vendo como é que era o funcionamento. Posterior a isso, eu atuei como estagiário também na biblioteca da minha faculdade. E aí foi bem legal esse estágio porque o meu chefe, ele era uma pessoa de programação, de desenvolvimento. E ele viu um potencial em mim para tentar trazer um novo site para a biblioteca, que estava muito desatualizado, muito antigo. E ele viu que eu tinha a possibilidade de eu começar a entrar nesse mundo. Foi aí meu primeiro contato com o mundo do design digital, do UI, do UX, onde eu projetei o site da biblioteca da minha faculdade. Então foi bem legal. Essa foi a minha primeira experiência assim, que eu tive nesse mundo. E aí, quando eu me formei, eu sabia que eu não seria mais efetivado nesse estágio, então eu acabei saindo da empresa da biblioteca, e comecei a pesquisar algumas vagas para todo tipo de design. Eu não estava procurando apenas UI e UX, até porque eu não tinha um foco específico. E por acaso, a empresa que me contratou, ela estava com a vaga aberta para UI Designer. Então foi lá que eu comecei a ter a minha primeira experiência profissional mesmo, atuando principalmente como UI. A gente era um aplicativo de eventos corporativos, e aí os nossos clientes, empresas grandes, né, vinham até a gente e falavam: eu quero um aplicativo para o meu evento aqui, vocês fazem? E aí a gente tinha um white label, né, que digamos é um aplicativo padrão, que a gente só mudava as cores, o logo do cliente e publicava nas lojas dependendo da demanda desse cliente, o que o cliente desejava. Então foi uma experiência muito interessante, foi minha primeira experiência como UX numa empresa, e inclusive eu só fui contratado, um fato bem interessante, porque o meu chefe, que era o designer, né, o designer que atuava na empresa, precisava tirar férias e ele não conseguia tirar porque sempre tinha muita demanda para ele. Então eles viram a necessidade de contratar um outro designer para ajudar com essas demandas, e foi aí que abriu essa vaga para mim. Então foi muito interessante essa minha primeira experiência, onde eu nem sabia o que significava o termo UX. Foi interessante que teve alguma dessas conversas assim de almoço, onde um colega falou: e aí, Marquinho, agora que você é o X da empresa, o que você acha sobre isso? E eu, curiosamente, eu nem sabia o que significava essa palavra, o X. E ele falou pra mim, tipo, eu era o profissional dessa área e eu não sabia o que significava. Então, muito interessante. E Marquinho eu falei porque meu chefe era o Marcão. Inclusive, se você tá vendo aí, Marcão, esse vídeo, um abraço pra você e obrigado pela oportunidade. E aí, como meu chefe era o Marcão, eu era o Marquinho, tá? É um fato curioso. Então, essa foi a minha primeira experiência como júnior numa empresa. Então, não era demandado de mim, tipo, grandes responsabilidades, grandes decisões, até porque eu estava num ambiente aprendendo ainda, tendo meu primeiro contato com esse mundo. Então, foi muito legal. Inclusive, quando o meu chefe entrou de férias, surgiu uma demanda de criação de um aplicativo, de um site, onde ficou totalmente... eu fiquei totalmente responsável por essa criação. Então foi muito legal, porque foi meu primeiro contato mesmo com esse universo.
Claro que o site não saiu a melhor das coisas. Hoje em dia eu acho, olhando ele, vejo que tinha muita coisa que eu fiz errado, que eu poderia melhorar, mas assim que a gente aprende, errando e tentando, e aprendendo, e tentando de novo, até a gente conseguir algo satisfatório. Bom, depois que eu fiquei nessa empresa durante quase 2 anos, e aí o produto que eu atuava foi descontinuado, a equipe toda saiu, e aí eu comecei a procurar outros empregos. Então eu atuei rapidamente, isso foi no ano de 2018, eu atuei rapidamente em 2 agências que tinham vários clientes e os clientes demandavam sites corporativos para essas agências. Então, essas experiências foram muito legais, onde eu tive contato com outros clientes e já nesse mundo totalmente imerso do UI. Então, eu já estava desenvolvendo layouts e fluxos para esses clientes e na primeira agência que eu comentei, eu era o único designer, então toda a responsabilidade ficava para mim. Na segunda agência que eu estou comentando aqui, a gente atuava apenas para clientes estrangeiros. Então eu fiz até site para o Japão, para clientes do Canadá, clientes dos Estados Unidos, da Estônia. Então foi uma experiência muito interessante e eu não era o único designer. Eu era o designer pleno lá, então eu já tive essa mudança de júnior, onde eu atuei na minha primeira empresa, para pleno na minha segunda. Então tinha um outro designer que era júnior, que pegava demandas mais operacionais. Eu já tinha um pouco mais de capacidade de conseguir pensar aplicativos e layouts e sites, e tinha um outro designer sênior, onde ele sim ficava responsável pelos acabamentos, pelos concepts, para pensar nos conceitos dos clientes. Depois eles passavam a parte um pouco mais operacional para mim, e mais operacional ainda para o outro designer júnior. Então, mas eu fiquei pouco tempo nessas agências. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito de agência, de lidar com muitos clientes. Eu gosto de trabalhar em produtos que estão sempre continuando e melhorando. Então foi aí que eu entrei para um outro emprego no ano de 2018 ainda, que foi uma startup. Lá eu era o único designer, então eu era responsável por criar tudo relacionado a design, mas principalmente como era um aplicativo, os layouts, fluxos, experiências, tudo isso para o aplicativo que a gente tinha. Era um aplicativo voltado para revendedores, então as pessoas que fazem revenda de, por exemplo, empresas que atuam nesse ramo, poderiam baixar nosso aplicativo e gerenciar suas vendas por lá, ver o quanto vendeu, ver quem eram os clientes. E essa experiência foi muito legal para mim. Eu fiquei 2 anos atuando nessa empresa, onde eu tive total contato com o desenvolvimento de aplicativo. Eu era o único designer da equipe, numa equipe onde tinha eu como designer, uma pessoa de front-end, outra de back-end, uma pessoa para Android e outra pessoa para iOS, além de pessoal, enfim, outro tipo de, outras pessoas também que atuavam na empresa, mas o time de produto era basicamente essas pessoas que eu falei. E aí basicamente eu fiquei totalmente imerso nesse mundo, desenvolvendo os fluxos, experiências, telas, e era tudo comigo. Então foi uma grande experiência profissional para mim, evolui muito nessa jornada, durante esse emprego. E aí foi durante ele, inclusive, que eu fui convidado para atuar como professor de UI Design. Então eu atuei desde 2018 até 2021 na Alura de cursos online, sendo professor de UI Design. E aí, desde 2018, eu conciliei esse meu emprego que eu acabei de comentar com a criação de cursos e videoaulas. Isso foi muito legal porque em 2020, quando veio a pandemia, a minha empresa que eu atuava, startup de revendedores, praticamente acabou. A equipe inteira teve que sair, enfim, por problemas financeiros mesmo. E como eu já fazia freelas de cursos online, eu continuei nesse mundo e não fui buscar um emprego fixo. Eu fiquei apenas dando curso, estudando. Isso foi muito interessante para o meu desenvolvimento profissional, porque dessa forma eu estudei muitas coisas que eu não tinha aplicado ainda na minha vida profissional. Então foi uma época de que eu conheci muitas coisas novas, estudei muitas coisas novas para justamente pôr em prática e incluir nos meus cursos. Então nesse momento eu tive uma experiência muito legal de pesquisar muito mesmo sobre o universo do design, até que em 2021 eu cansei da vida de ficar apenas de freela e entrei em uma outra empresa, onde lá eu fui chamado principalmente não para resolver apenas as demandas do dia a dia da empresa, do produto, do time que eu estava atuando, que era basicamente uma empresa, um banco. Então eu estava lá para fazer as jornadas da pessoa que baixou o aplicativo do banco,
Enfim, e aí nessa época, eu além de ficar responsável por criar essas jornadas, criar essas experiências, eu também tive um papel muito importante na criação do design system da empresa. Porque não havia ninguém com esse papel lá. Eu fui um dos primeiros a entrar na equipe de design dessa empresa. E aí eu fui contratado para desenvolver o design system, além de atuar também nas outras demandas. Então foi também uma grande experiência profissional para mim, onde eu tive muito contato com outras pessoas de design na minha equipe, coisa que eu não tinha tido faz tempo na minha experiência profissional. Pessoas que eram tão boas quanto eu, que discutiam diariamente os problemas comigo. Isso me fez crescer muito, porque as pessoas, além de serem tão boas quanto eu, também existiam pessoas que eram muito boas em outras áreas. Então, havia pessoal de UX Research muito bom, pessoal de UX Writing muito bom, e eu mais focado em UI. Então, essa troca de conhecimento de pessoas que eram bastante seniors foi muito interessante para o meu crescimento. Eu falei sobre sênior, mas eu ainda era pleno nessa minha empresa que eu atuei. E aí, depois, eu saí para uma empresa de cursos online, onde lá sim fui designer sênior e era responsável, principalmente, como na minha empresa anterior, por dar suporte a um dos times que nós tínhamos. Então a empresa, ela tinha vários produtos, ela atuava em diversas frentes e eu fui escalado para atuar em um time específico. Dessa vez eu não fiquei focado no design system em si especificamente, mas fiquei focado mesmo na melhora da experiência do usuário de um produto que estava iniciando. E aí, consequentemente, eu também criei os padrões do design system para o produto especificamente que eu estava construindo. Tive muita interação com o time de design ops, que fazia todas essas padronizações, também com o pessoal de UX do meu time. Então, tive uma experiência muito legal. Foi na Fluency Academy, foi essa empresa que eu atuei. Infelizmente, eu não fiquei muito tempo, que a empresa sofreu uma demissão em massa, e eu acabei saindo também junto com 60% da equipe. Mas foi uma experiência muito legal, onde eu tive ótimos colegas que trabalhavam muito bem e também eram complementares à minha expertise, principalmente em UI. Então existiam pessoas de UX que trabalhavam comigo diretamente, que eram muito boas, e foi muito boa para a minha experiência profissional também, porque eu atuava apenas em um time, mas a gente tinha contato com todos os produtos. Isso era muito interessante, deixa a nossa visão muito rica, e não apenas um produto que a gente está atuando, mas em todos os da empresa, como criar padrões que vão funcionar para todos os produtos da empresa. Então me fez pensar muito sobre isso, e também foi minha primeira experiência como sênior, onde eu tive aqui não apenas um papel tão operacional, mas de organização, de padronização dos elementos, de entrega para o time de desenvolvimento, de buscar o briefing, enfim. Então, as minhas responsabilidades foram cada vez aumentando, e eu acho que é coisa natural da nossa profissão. A gente começa sem conhecer muito desse mundo, vai pegando as coisas, vai pegando, né, a prática com o tempo, e aí conforme a gente vai evoluindo, estudando, e foi algo que eu fiz muito com a criação dos meus cursos. Eu estudei muito, eu aprendi muito, eu me forcei a entender cada vez muitos aspectos do mundo do UI, e aí com isso veio uma vaga com mais responsabilidades para realmente testar os meus conhecimentos, se realmente o que eu estou aprendendo, e faz sentido para o dia a dia de uma empresa. E de fato foi uma experiência muito legal, onde eu saí dela, isso foi em 2022, desculpa, e agora em 2023 eu estou na empresa Valid, uma empresa muito interessante também. Eu não vou falar aqui exatamente no que a gente atua, mas a gente presta serviço para o governo. Um dos times o time que eu atuo faz essa prestação de serviço, então é muito interessante, porque eu atuo em um aplicativo onde grande parte da população tem acesso. E é muito interessante a gente ter essa responsabilidade, certo? De poder atuar em um produto onde muitas pessoas vão usar, que a nossa experiência que a gente projetar vai impactar de fato na vida das pessoas diariamente. Então isso é muito legal, e novamente, como eu falei, o cargo que eu estou agora continua também sendo como designer sênior. Porém, uma pequena diferença. Agora, nesse meu emprego atual, eu estou focando não apenas em UI, mas também em UX, coisa que eu já fiz muito ao longo da minha trajetória, mas agora, nessa última experiência, eu estou tendo um foco ainda maior nessa área especificamente, não apenas então em pensar padrões, pensar estruturas, pensar visual, mas também em pensar
que funcionalidades vão resolver a vida das pessoas, se faz sentido isso que a gente está pensando, enfim, pensar em todos os fluxos que poderiam ser possíveis, todos os cenários positivos, negativos. Então, está sendo uma experiência muito legal e é basicamente isso que eu vejo entre as diferenças entre o designer, que é júnior, o pleno e o sênior. O júnior eu diria que é alguém que está aprendendo, que precisa de suporte de uma pessoa mais sênior para poder tomar decisões, que conforme vai pegando a prática, vai melhorando com o tempo, isso é normal. Um designer pleno, ele já não precisa tanto desse suporte, apesar de que ainda precisa um pouco, eu diria, de suporte de alguém mais sênior, mas é uma pessoa que consegue andar com as próprias pernas, que não tem muito problema em ser proativo e consegue, de fato, entregar as demandas sem ficar dependendo muito dos outros. A diferença, ao meu ver, entre um pleno e o sênior é que o sênior, além de saber caminhar sozinho, ele também deve mentorar, na minha visão, certo? Pessoas que estão aprendendo, que estão abaixo dele. Então ele tem um pouco desse papel de, não é exatamente uma liderança, mas uma liderança técnica, que sabe como resolver os problemas, que sabe como comunicar com a liderança, com pessoas mais acima da empresa, por que essa decisão que você tomou é melhor do que aquela, qual é o estudo que se baseia nisso. Então é muito importante você não apenas desenvolver o seu lado visual e ferramental ao longo da sua formação, mas também desenvolver o seu lado de comunicação. Isso você vai precisar muito ao longo da sua trajetória, que é saber se comunicar com a liderança, saber expor os seus pontos. Se a liderança tem está falando algum ponto que você discorda, saber discordar. Então é algo que eu vejo que é muito necessário, que faz sentido muito a gente como designer ter essa expertise, não apenas visual, mas sim também saber comunicar com as pessoas que a gente está trabalhando. Isso é muito importante. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo daqui, onde eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória pessoal. Espero que você também, pessoal e profissional, né? E espero que tenha te inspirado também enfim, que talvez tenha sido parecida com a sua história, ou que você ainda está em outro momento dessa história. Deixa no seu comentário aqui, o que você achou, nos comentários aqui do vídeo, o que você achou, se você tem alguma sugestão, se você acha que é similar à sua história. Enfim, é muito legal quando você interage aqui com a gente, pra gente ter uma noção de que se os vídeos estão legais, se os vídeos estão fazendo sentido para você, se está te ajudando no seu crescimento profissional, beleza? Então, muito obrigado por assistir e eu te vejo em algum próximo conteúdo aqui do canal Glean, onde a gente vai continuar expandindo nossos conhecimentos acerca desse mundo muito legal do design digital, design de interface, UI, UX. Muito obrigado por assistir.